Vai ter concurso da Polícia Civil de Minas Gerais e a banca já foi escolhida. E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Eu sou a Amanda, do Polícia Civil Estudos, lá no Instagram. Nesse vídeo de hoje eu vim trazer para vocês uma notícia que está circulando aí nas redes, recentemente, sobre o edital da Polícia Civil de Minas Gerais. Já havia uma expectativa de que esse edital iria sair. Uma das polícias estaduais, uma das polícias civis que estão com editais previstos para 2024. Ao que tudo indica, a PCMG vai sair na frente nesse sentido, de já ter acontecido, inclusive, a contratação da banca, divulgada ontem no perfil oficial da PCMG, foi divulgado que confirmou, que a FGV foi a banca escolhida, quebrando aí uma dinastia da banca Fumarc, que é a banca que costuma realizar ou costumava realizar os concursos da PCMG. Então, com essa quebra de expectativa da banca, muita gente já começou a ficar preocupado com esse concurso, como é que vai ser, o que vai vir diferente. Então, vamos falar um pouco desse concurso no vídeo de hoje, beleza? Caso você estude para carreiras policiais civis, eu te convido a me seguir no Instagram, como eu disse, @Polícia Civil Estudos, é o meu perfil de concurseira, vamos dizer assim, onde eu trago informações sobre concursos de polícia civis, de maneira geral, principalmente os concursos que eu estou participando, que eu pretendo participar, interajo com vocês ali diariamente nos stories, coloco acompanhamento de andamento de concurso, Nesse momento eu estou muito focado no concurso da PCSP, que está já nos trâmites de entrar na investigação social para a grande maioria dos cargos, só falta a convocação para o cargo de investigador. Então, eu te convido a me seguir lá no Instagram, @Polícia Civil Estudos. E também a se inscrever aqui no canal. Eu trago regularmente informações sobre o concurso da PCSP e também informações gerais, dicas de estudos, Agora eu estou começando a fazer o conteúdo específico para o concurso da PCMG, que é o concurso que está mais iminente aqui, principalmente para a gente aqui do Sudeste, É o concurso que vai, com certeza, ter muitos inscritos. Pelas enquetes que eu venho fazendo lá no Instagram, é um concurso bem esperado, assim. Te convido também a entrar no meu canal do Telegram, que é um canal informativo. Eu sempre estou postando também novidades lá, andamento de concursos, tá? Então, te convido a entrar no meu canal do Telegram. Os links das minhas redes estão aqui na descrição desse vídeo. E caso você estude para concursos de carreiras policiais e esteja também no concurso da PCSP, eu indico 2 materiais de estudos dos quais eu sou parceira, então você pode adquirir esses materiais usando o meu cupom de desconto. O cupom é o mesmo, é Bora Pertencer, tudo junto, você pode aplicar. Então tem material específico para as questões de prova oral da Polícia Civil de São Paulo, para quem estiver nesse concurso participando, quem estiver se preparando como eu, para participar da fase oral do concurso da PCSP, todos os cargos. Tem material específico aqui com as questões aplicadas no último concurso, que foi o concurso de 2022, onde as provas ocorreram em 2023. Agora os candidatos estão fazendo o CFP na Cadepol. Esse material de prova oral é produzido em cima das perguntas que foram feitas lá na arguição desse último concurso, tá? Com gabaritos completos. É um material que eu estou utilizando na minha preparação e recomendo fortemente que vocês também utilizem, beleza? E para quem presta outros concursos, seja de Polícia Civil ou outros concursos como o TSE, Polícia do Senado, Polícias Penais, você pode usar o meu cupom de desconto para adquirir qualquer material no site do Legislação Facilitada. Eles são específicos na produção de materiais de lei seca. É uma abordagem bem otimizada. A lei seca ela vem diagramada no modo que torna a sua leitura mais agradável, com marcações pontuais, súmulas, mnemônicos. Então, te convido a conhecer o site do Legislação Facilitada. Você pode aplicar o meu cupom de desconto para qualquer material do site inteiro, beleza? Então tá tudo especificado aqui na descrição desse vídeo. Bom, então o concurso da PCMG está com edital iminente. Houve a licitação com umas bancas mais conhecidas, assim, vamos dizer, inclusive a Fumarc que entrou nessa licitação também. Acabou que a FGV foi a banca escolhida, foi a banca contratada para promover, para organizar o próximo concurso da PCMG, que oferecerá vagas para vários cargos, tá? Eu vou trazer para vocês já a relação de cargos e relação de vagas. Bom, o que vai mudar em relação ao concurso da PCMG? No perfil da PCMG, na publicação de ontem, ficou bem claro que a coordenação, a organização desse concurso é uma parceria entre a Cadepol da PCMG e a banca contratada. Então, a gente ainda não sabe, de fato,
quais serão as mudanças e quantas serão em relação ao edital anterior da Banca FUMARC. Então, vai ser meio que uma descoberta, assim, quando o edital sair, em relação às matérias, em relação ao número de questões. Eu vou trazer aqui o último edital para vocês verem, para vocês terem uma ideia de como foi. O último concurso para o cargo de investigador foi em 2021, ofereceu 30 vagas. Agora, no próximo concurso, a expectativa é de mais vagas sejam oferecidas, 165, salvo engano, vou trazer aqui os números para vocês. Mas a gente ainda não sabe o que vai vir de diferente em relação ao edital da FUMARC, o quanto a PCMG vai querer inovar no sentido das disciplinas ou dos tópicos, ou da distribuição de questões. Então, isso aí a gente vai acompanhar na prática quais serão essas mudanças, o quanto a FGV pode trazer uma cara nova para o concurso da PCMG. Vocês estão vendo aí a matéria da Folha Dirigida. Alguns dias atrás a gente teve a divulgação de um estudo técnico que foi um estudo enviado para as bancas colocarem seus orçamentos, né, produzirem seus orçamentos em cima da expectativa da Cadepol, da PCMG, quanto à realização desse concurso. Então, pelas informações reveladas nesse estudo técnico, a gente pode fazer uma ideia de como vai ser o concurso. Então, a gente vai ter aí uma ideia de cronograma, de quais são as etapas e as áreas específicas de cada cargo, tá? Então, aqui, como eu falei para vocês, a Fundação Getúlio Vargas foi confirmada como a banca que vai organizar o próximo concurso da PCMG, total de 255 vagas distribuídas para 4 cargos. Que cargos são esses? Delegado, 54 vagas, investigador, como eu havia dito, 165 vagas, perito criminal, 26 vagas e médico legista, 10 vagas. Nesse concurso agora, que o edital está iminente de sair, não prevê vagas para o cargo de escrivão, tá? Muita gente vem perguntar lá no direct se vai ter concurso para escrivão, PCMG. Por enquanto não, tá, pessoal? Que tudo indica não. Vai ser esses 4 cargos aí que a gente está vendo. Delegado, investigador, perito e médico legista. Qual é a data agora do edital? Bom, na minha opinião, esse edital está iminente, tá? Para sair em julho, no máximo em agosto. Eu não acredito que o edital vai sair mais tarde do que isso. Então, isso indica que as provas da PCMG ocorrerão muito provavelmente esse ano, tá, pessoal? É difícil, assim, você ver um edital que prevê a aplicação de uma prova mais de 3 meses depois da data da publicação do edital. Então, se o edital sair em julho ou em agosto, quem estiver se preparando para a PCMG, conte com a prova acontecendo, a prova objetiva acontecendo esse ano ainda. Então, quem está na pegada forte dos estudos, né, a galera que costuma não esperar o edital sair para se preparar para o concurso, então já está contando em fazer essa prova da PCMG esse ano ainda de 2024. Para a área de perito, para o cargo de perito, as formações ali de nível superior foram divididas em 2 áreas, tá? A primeira área com 17 vagas e a segunda área com 9 vagas, e aqui tem os cursos específicos, né? Muita gente tem essa dúvida, eu vejo aí nos Instagrams, nos perfis dos peritos que eu sigo, é uma dúvida recorrente das pessoas, quais são os cursos aceitos para o cargo de perito? Bom, pessoal, isso varia de estado para estado, tá? Não existe uma regra, cada estado, cada polícia civil de cada estado traz no seu edital a previsão dos cursos que são aceitos para o cargo de perito. Então, é importante vocês estarem atentos ao edital. Aqui, a gente já trouxe, nesse estudo técnico, já trouxe essas informações. Então, caso você queira prestar para o cargo de perito, é importante você conferir se seu curso, né, de nível superior, a sua formação, está prevista aqui em uma dessas 2 áreas. Continuando aqui, todos os cargos exigem nível superior reconhecidos pelo MEC. Delegado, obviamente, investigador e médico legista, tá? Então, é um concurso somente para cargos de nível superior. Vamos falar um pouco agora sobre a estrutura das provas objetivas e daqui a pouco eu vou trazer para vocês o último edital de investigador para a gente entender mais ou menos como é que funciona as etapas e a estrutura da prova. Lembrando que a gente não sabe o quanto a PCMG vai manter a estrutura do edital da FUMARC, tá? A gente não sabe se a FGV vai trazer novidades quanto a prova objetiva, a distribuição de matérias, o peso das questões. A gente vai ver como é que foi em 2021, mas a gente não sabe se isso vai se repetir com a FGV. Pode haver mudanças no edital, tanto em relação às disciplinas quanto à estruturação da prova. Investigador, prova objetiva, verificação de deficiência para os candidatos PCDs. Depois disso tem exames biomédicos e biofísicos e depois avaliação psicológica. Na PCMG, essa parte de saúde, de condicionamento físico, ela é bem específica. Ela é chamada exames biomédicos e biofísicos. Esses biomédicos geralmente estão ligados a exames laboratoriais. Tem uma lista no edital que vocês vão ver daqui a pouco sobre esses exames que são pedidos. Os exames biofísicos são o TAF, propriamente dito, né? A gente que é da área de concursos policiais, a gente conhece essa fase de avaliação física como TAF. Então, aqui
primeiro, biomédicos são os exames mais laboratoriais e biofísicos é o teste físico por si só, né? E aí a gente também não sabe quanto o edital vai inovar em relação a isso, tá? Vou mostrar para vocês no edital de 2021 como foi, mas basicamente são aqueles exercícios mais conhecidos de TAFs de carreiras policiais. Aqui para a prova de delegado, vai ter, além da objetiva, a prova discursiva e também oral. Perito, médico, legista e investigador tem a mesma estrutura, tá? Em termos das fases. Uma parte que chamou bastante atenção aqui desse estudo técnico foi um cronograma preliminar que foi divulgado aí. Então, a gente tem uma ideia mais ou menos de como vai acontecer os prazos entre as fases, tá? Prevê a contratação da empresa. Da contratação, ele vem contando aqui todos os prazos das fases subsequentes. A elaboração do edital, por exemplo, vai acontecer em até 30 dias após a contratação da empresa. Então, se a gente teve a confirmação ontem, dia 25 de junho, da contratação da FGV, isso quer dizer que, segundo a previsão desse cronograma aqui divulgado, a elaboração do edital vai acontecer em até 30 dias. E a publicação do edital, mínimo de 60 dias antes do início das inscrições. Então, a gente tem ali uma previsão de que contratação da banca, depois elaboração do edital, publicação do edital, e aí a publicação do edital, ela pede mínimo de 60 dias antes do início das inscrições. A gente vai ter 2 meses após a publicação do edital para que sejam abertas as inscrições. Outra previsão aqui, período de inscrição no mínimo de 30 dias, tá? Então, o candidato vai ter 30 dias para fazer a inscrição no concurso para o cargo escolhido. A gente ainda não sabe quanto às datas, se vai haver mais de uma prova na mesma data. Isso é muito interessante também porque as pessoas que querem concorrer a mais de um cargo no mesmo certame, quando as provas acontecem em datas diferentes, elas conseguem concorrer para mais de um cargo. Se acontecer igual aconteceu na PCSP, provas de cargos diferentes no mesmo dia, aí o candidato precisa escolher qual é o cargo que ele pretende disputar, porque há uma impossibilidade de participar de concorrer para mais de um cargo, tá? Se acontecer dessa forma. Então, outra previsão aqui a gente também está aguardando que o edital traga é se as provas dos cargos diferentes vão acontecer também em diferentes dias, tá? Então, tem toda uma previsão aqui. A prova objetiva, mínimo de 30 dias após o término das inscrições. Então, a gente vai ter contratação da banca, 30 dias para elaboração do edital, publicação do edital, 60 dias para abrir a inscrição, 1 mês de inscrição e a prova no mínimo de 30 dias após o término das inscrições, tá? Então, fazendo essa projeção aí, como eu disse antes, essa prova objetiva dá para acontecer em 2024, ainda mais provavelmente lá para o final do ano. Mas, como a gente está olhando aqui, isso aqui é um estudo técnico, né? É uma estimativa, não é um cronograma oficial. E então, a gente também tem informação ali, mínimo de 30 dias. Então, quer dizer que mínimo de 30 dias pode ser 30, 40, 50, tá? Então, vamos ser razoáveis aí quanto a isso. E aí tem aqui também resultado da prova objetiva, 35 dias úteis após a data da prova, claro. E as demais fases, tá? Exame de verificação de compatibilidade de deficiência, para quem estiver na concorrência do PCD. Exames biomédicos e biofísicos, 31 dias úteis. Avaliação psicológica, 44 dias úteis. Provas de títulos, 19 dias úteis. Responsabilidade da PCMG. Investigação social, concomitante ao concurso, tá? Não tem uma data específica para essa fase, ela vai acontecer ao longo do concurso. E o prazo total estimado de duração do concurso é de 375 dias. Antes do curso de formação, tá, pessoal? Então, assim, a estimativa, segundo essa análise aqui, entre a contratação da banca e o final das fases, o período seja de 375 dias, um pouquinho mais do que um ano, e em seguida esses candidatos que estarão aprovados ao final esse processo, iniciarão o curso de formação na Cadepol, da PCMG. Então, aqui também tem uma parte importante desse estudo, uma estimativa de candidatos inscritos. Eles jogaram bem alto aqui, na minha opinião, tá? Principalmente para o cargo de investigador. Então, eles estão esperando, né, que haja a inscrição de 25 mil candidatos para o cargo de delegado, 3 mil candidatos para o cargo de médico legista, 15 mil candidatos para o cargo de perito, e 80 mil candidatos para o cargo de investigador. A gente sabe que o concurso da PCMG é um concurso muito desejado, né? Não só pelas pessoas de Minas, com um estado que geograficamente é muito grande, né? Tem muita gente, e também de pessoas de outros estados que desejam prestar esse concurso. Então, o concurso da PCMG, sim, costuma dar bastante inscritos. Mas, na minha opinião, 80 mil inscritos é muita coisa. Vamos ver como é que vai ficar essa relação candidato-vaga
depois do número de inscritos, mas eles estão estimando aqui de que haja mais ou menos 80 mil inscritos para o cargo de investigador. Então aqui tem as bancas que entraram na disputa da licitação. A gente teve a OCP, Fundatec, IBFC, IDECAN, FGV, que acabou levando, né? Sebrasp, a FUMARC, que era a banca que costumava realizar os concursos da PCMG durante todos os últimos anos aí, foi a FUMARC, dessa vez ficou de fora, e a Fundep também disputou essa licitação, repetindo aqui. Então a escolha foi pela FGV para organizar o próximo concurso da Polícia Civil de Minas. Bom, vamos dar uma olhada aqui agora no último edital para o cargo de investigador da PCMG. Como disse para vocês, o concurso aconteceu em 2021, foram 30 vagas apenas, tá? Então vamos ver algumas informações importantes aqui desse edital. Bom, primeiramente, valor da inscrição na época foi R$ 90. Agora, com a mudança de banca, não sei quanto vai ficar. Provavelmente os concursos de nível superior, estaduais de Polícia Civil, variam aí entre R$ 90 e R$ 150 o valor da inscrição, tá? Mais ou menos isso, então acredito que virá aí dentro dessa média também, entre R$ 90 e R$ 150. Para os mais caros aí costuma ser esse valor. Então aqui as etapas do concurso como foi lá em 2021. Provas de conhecimento objetiva, eliminatório e classificatório, exames biomédicos, são aqueles que eu falei para vocês, laboratoriais, e os biofísicos, que são o TAF, somente eliminatório, avaliação psicológica eliminatória, provas de títulos classificatória. Então teve aqui provas de títulos e investigação social previstos aqui nesse edital. As provas objetivas ocorreram em Belo Horizonte no período da tarde. Foi duração mínima de 2 horas e máxima de 4 horas. Qual foi a estrutura dessa prova objetiva lá em 2021? 60 questões com 4 alternativas cada uma, valendo 1 ponto. A estrutura foi essa aqui: 10 questões de português, 10 questões da Lei Orgânica da Polícia Civil de Minas, 10 questões de direito, 10 questões de direitos humanos. Então aqui, eles separaram, tá? Direito e direitos humanos. Então aqui em direito tem o quê? Constitucional, administrativo, penal, processo penal, civil, salvo engano, e legislação extravagante. Direitos humanos à parte, 10 questões, informática, 10 questões, criminologia, 5 e medicina legal, 5. Total, como eu disse, 60 questões, valendo 1 ponto cada uma. Como eu disse para vocês, a gente tem que aguardar o próximo edital para ver se isso vai ser atualizado, modificado, tá? Como que a Cadepol de Minas e a FGV vão tratar aí a questão das disciplinas. Se essas disciplinas todas serão mantidas ou vai rolar uma reestruturada. Então vamos aguardar, inclusive, o número de questões, tá? 4 alternativas, isso também é um pouco incomum. Então vamos aguardar para ver como é que vai ser essa estrutura da prova objetiva. Lá em 2021, continuando aqui, para ser aprovado na fase objetiva, o candidato precisava fazer 60% de acertos na prova, né? Sendo que ele não poderia ter nota inferior a 20% das questões em qualquer uma das disciplinas. Então, 60% da prova equivale a acertar 36 questões, numa prova de 60 questões. Porém, tem um segundo critério que é, caso o candidato não obtivesse um equivalente a 20% das questões de qualquer uma das disciplinas, ele também estaria eliminado. Então, é uma atenção tanto ao total mínimo exigido ali, que é de 60% da prova, quanto ao mínimo por disciplina, respeitando essa separação aqui: português, lei orgânica, direitos humanos, informática, criminologia e medicina legal. Então, tem essa previsão de 20% de acertos mínimo em cada matéria. Vamos aguardar para ver se essa estrutura vai se manter, tá? Para o próximo edital, sendo FGV. Bom, agora vamos falar do corte, né? Como que funcionou ali a cláusula de barreira no último concurso. Como eu disse para vocês, foram previstas 30 vagas para o cargo de investigador. E prosseguiram no certame 300 candidatos, 300 primeiros. Então, o critério foi 10 vezes o número de vagas. Agora, sendo 165 vagas, eu não sei qual será o critério ali da cláusula de barreira que eles vão utilizar. Mas no último concurso foi assim: havia 30 vagas e passaram para a próxima fase, que é a fase de exames biomédicos e biofísicos, os 300 primeiros candidatos para o cargo de investigador. Vamos aguardar também para ver como é que vai ser essa nota de corte ali, essa cláusula de barreira, como é que vai funcionar, sendo agora 165 vagas em vez de 30, como foi no último concurso. Então aqui tem a previsão dos exames biomédicos, que são os exames mais laboratoriais, tá? Tem aqui uma relação, não é pequena, tá? Então, quem estiver pretendendo participar desse concurso, eu já recomendo que reserve uma quantia de dinheiro específica para fazer esses exames. Não são poucos, tá?
São vários exames, teste ergométrico, radiografia de tórax, radiografia panorâmica da coluna, enfim, hemograma, glicemia. Tem muitos exames aqui previstos no edital 2021, tá? Então, para o edital 2024, provavelmente esses exames vão se manter, porque, como eu disse para vocês, como esse edital ele é organizado com a Cadepol da PCMG e a banca organizadora, eu acredito que esses exames aqui sejam uma exigência da própria Cadepol ou da PCMG. Então, as coisas que são características da instituição, da Polícia Civil, elas tendem a se manter nos editais, tá? Então, já se preparem para esse cenário aqui. Se vier um cenário um pouco mais favorável, melhor ainda. Mas os exames não são poucos, tá? Vou deixar aqui no link da descrição esse edital aqui para vocês baixarem, se vocês quiserem dar uma olhada nos exames, quantos são, quais são, vocês irem se preparando aí financeiramente falando, né? Então aqui estão os exercícios do TAF da PCMG do concurso 2021. Flexão de braço, impulsão horizontal, que é aquele salto para frente, né? Corrida de 50 metros rasos e o teste de 12 minutos. Vou trazer para vocês aqui os índices específicos de cada exercício. As tabelas de masculino e feminino têm o mínimo e o máximo, tá? Então, a depender do quanto o candidato alcance na execução de cada exercício, tem uma pontuação específica. Então, flexão de braço, número de repetições mínimo para o masculino são 16, para o feminino são 9, máximo para o masculino são 28 e para o feminino são 21 repetições no máximo. E aí você vai ganhar a pontuação específica de acordo com o número de repetições que você conseguir executar. Teste de impulsão horizontal, mesma coisa, masculino vai de 1,65 a 1,70, o mínimo, e o máximo a distância de 2,37 metros. Para o feminino, o mínimo é 1,25 a 1,30 e o máximo é 1,97. Então, uma pontuação mesma coisa, vai ser distribuída de acordo com o índice que o candidato alcance. Já a corrida de 50 metros rasos tem um tempo mínimo em segundos, né? Então, o candidato deverá correr no menor tempo possível essa distância de 50 metros. Sendo masculino, o máximo de 10 segundos para executar essa corrida de 50 metros, valendo 2 pontos. E se ele conseguir executar dentro dos 7 segundos, vai ganhar o máximo de pontos, que são 25. Já para o feminino, tempo máximo de execução dessa corrida de 50 metros, 11 segundos, quase 12 ali, para ganhar o mínimo de pontos. E executando em 9 segundos e meio, vai ganhar o máximo de pontos, que são 25 pontos. Teste de Cooper, que é a corrida de 12 minutos, tá? Masculino, distância mínima 1.400 metros, vai ganhar 2 pontos. E aí vai progressivamente até o máximo, que é 2.600 metros, 2,6 km, vai ganhar uns 25 pontos. Lá no feminino, o índice mínimo para fazer em 12 minutos é de 1.300 metros, 1,3 km, e o máximo, 2,5 km, vai ganhar a pontuação máxima. Então, lembrando aí, pessoal, que esse aqui foi o TAF da PCMG do concurso 2021 para o cargo de investigador. Outro ponto importante aqui desse edital de 2021 da PCMG foi a descrição, a especificidade que eles abordam o teste psicológico, né, que a gente conhece mais como psicotécnico. Esse teste psicológico está previsto para acontecer mais lá no final do concurso. Então, aqui é interessante porque eles dizem, né, eles trazem a previsão aqui do que é exigido de acordo com o cargo. Então, tem todas as características aqui, então, e o grau de exigência dessa característica: inteligência geral, potencial de desenvolvimento, capacidade de identificar e lidar com problemas, tá? Então, vamos dizer que aqui tem uma graduação entre a pessoa ter essa característica muito forte ou ter ela ausente, né? Completamente ausente. Então, tem aqui a descrição do que vai ser avaliado nesse teste psicotécnico. Isso é muito importante, assim, para o candidato saber no que área ele está sendo avaliado e, principalmente, quais são as características que são esperadas para o cargo para o qual ele se candidata. Eu acho que isso é uma coisa muito importante quando a gente vai se candidatar para um cargo público, seja policial ou não, a gente entender o que se espera daquele cargo, né? Quais são as características que um servidor daquele cargo precisa ter para desempenhar de forma eficiente. Então, o edital da PCMG, ele costumava trazer, né? Não sei se no próximo vai trazer também, tomara que sim, essa especificidade quanto ao exame psicotécnico, trazendo aqui quais são essas características desejadas, inclusive o grau, né, de incidência dessa característica no candidato. Então, ele vai avaliar cognição, aptidão, personalidade, tá? Então, tem toda uma tabela aqui especificando esses itens. Contra perfil psicológico do investigador de polícia, então ele traz aqui características impeditivas ou incompatíveis. Se a agressividade é alta ou muito alta, se a emotividade é alta ou muito alta, se o contato social, dificuldade para estabelecer contato interpessoal é alta ou muito alta, impulsividade, descontrole da impulsividade, no caso, né? Se tem presença desse descontrole. Então, ele vem aqui
especificando de maneira bem interessante quais são as características psicológicas esperadas ou não esperadas do candidato a investigador. Então, eu recomendo que vocês leiam com bastante atenção esse edital aqui, porque é um teste psicotécnico bem exigente, assim, na minha opinião, bem específico, que é a característica da PCMG, trazer um teste psicotécnico dessa forma. Bom, vamos caminhando aqui agora para o final do vídeo, vamos falar agora um pouco rapidamente sobre a questão do salário, a remuneração. Muita gente fica perguntando qual é o salário da PCMG, se vale a pena fazer. Hoje, o salário bruto da PCMG na classe de entrada, né, que é a classe que você ingressa quando você é aprovado num concurso público, chamado de início de carreira, está em torno de R$ 5.100, mais ou menos, 5.000 e pouco, bruto. E aí, com os descontos, cai para mais ou menos 4.100, alguma coisa assim, 4.200. Então, na classe de entrada, o salário líquido vai ficar nessa faixa de 4.100, 4.200. Porém, a Polícia Civil de Minas Gerais tem uma peculiaridade em relação aos outros estados, que é o auxílio fardamento. 4 vezes ao ano, os policiais recebem esse auxílio, o valor é mais ou menos R$ 2.000. Então, você vai ter o seu salário normal, esses 4.000 líquidos, 4.000 e poucos líquidos, mais R$ 2.000 4 vezes ao ano. Então, 4 parcelas de R$ 2.000, mais ou menos, que você vai ter ali acrescido ao seu salário, que é o auxílio fardamento. Então, a Polícia Civil não usa farda, né, de fato, é uma polícia investigativa, né? Porém, esse valor, ele é destinado para você comprar equipamentos, né, colete, capa de colete, esse tipo de coisa, o que você precisar, e obviamente que isso acrescenta ali ao seu salário. Nessas oportunidades, né, durante essas 4 etapas ali, você vai receber R$ 2.000 a mais nesse seu salário, lembrando que é descontado ali desses 2.000, tá? Ele não vem completamente limpo, não. É descontado sim o imposto desses 2.000, porém já é uma ajuda, né? Então, 4 vezes ao ano você tem esse acréscimo de R$ 2.000 ao seu salário, que hoje, nesse momento, em junho de 2024, está 5.000 bruto, mais ou menos 4.000 líquido, 4.100, beleza? Então, esse é o salário atual para o cargo de investigador da Polícia Civil de Minas. O concurso da PCMG, ele vem em nível estadual, então essas 175 vagas que estão previstas agora para o edital de 2024 vão ser distribuídas para todo o estado. Lembrando que a maioria das coisas acontecem na cidade de Belo Horizonte, tá? Então, as provas, dependendo do número de inscritos, vão acontecer lá. Talvez, se tiver muitos inscritos, possa ser distribuído para outras cidades no entorno ou outras cidades grandes, mas a maioria das coisas acontece na cidade de Belo Horizonte, inclusive as outras fases, psicotécnico, etc. Então, para quem for de outro estado ou morar numa cidade distante, preparem-se para estar lá na capital para a realização dessas fases. Então, espero que essas informações tenham esclarecido aí para vocês as novidades acerca do concurso da Polícia Civil de Minas. Está iminente, como eu disse, a expectativa é que o edital saia agora em julho, ou também em agosto. A banca já está decidido que vai ser a FGV, então isso está deixando os candidatos um pouco apreensivos. Eu tenho feito bastante stories lá, enquete no meu Instagram, perguntando o que a galera achou da escolha da banca FGV. Isso vai mudar um pouco, né, a cara do concurso. A gente sabe que a FGV é uma banca bem característica nas suas provas, é uma banca que tende a ser mais difícil no seu modo de cobrar. Eu já fiz concurso que a banca era FGV, foi o meu primeiro concurso lá no começo de 2022 para a Polícia Civil do Estado do Rio. Então, eu fiz 2 provas, né, para o cargo de inspetor e para o cargo de investigador da PSERG. As 2 provas foram promovidas pela FGV. É sim, de fato, uma banca bem cansativa, né, uma banca que preza muito pela interpretação de texto. A abordagem dela é uma abordagem mais difícil, né, e requer principalmente uma preparação no sentido de tempo de prova, se acostumar com questões grandes, enunciados grandes. Isso é um pouco cansativo para a maioria dos candidatos. Como eu disse, foi a minha primeira prova, né? Foi uma prova da FGV. Por mais que eu tivesse feito simulados, bastante simulados antes do dia da prova, eu senti lá no dia, sim, o peso do tempo, né? Então eu fiz a prova num tempo maior do que eu imaginava. Felizmente eu consegui fazer no tempo previsto, né? Não deixei de entregar gabarito, né? Nada disso. Entreguei sim, mas já faltando ali 25 minutos para acabar o tempo total que foi reservado para a prova. Também era uma prova de 100 questões, né? Então, a expectativa da PCMG é que tenha um pouco menos de questões, tá? Então, obviamente que o tempo reduz também, mas a minha experiência com a FGV é essa. São questões cansativas, enunciados grandes, bastante texto, tanto no enunciado quanto nas alternativas, e também uma prova que exige de você um nível de interpretação maior do que as outras bancas. Então, foque na língua portuguesa, não só para matéria de língua portuguesa na prova, mas para você conseguir desenrolar bem os enunciados de direito. Tem muito
estudo de caso, avaliação de caso concreto, tipificação. É uma característica bem forte da FGV usar algumas palavras difíceis, incomuns, nos enunciados, para a gente conseguir entender ali o sentido do que o enunciado está querendo saber. Foquem na língua portuguesa desde já para a FGV, que eu acho que é determinante para o sucesso nessa prova. Então aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link de um grupo no Telegram, um grupo de estudos específico para PCMG, para quem for prestar esse concurso, tá? Entrem lá no grupo do Telegram específico. Trago aqui o spoiler que no próximo vídeo eu vou trazer um papo, uma conversa de um policial que foi aprovado no último concurso da PCMG para o cargo de escrivão, ficou muito bem classificado, para ele contar como é que foi a experiência dele nesse concurso da PCMG e trazer para a gente aqui algumas informações pertinentes para quem for participar desse certame, beleza? Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal para ser notificado sobre os próximos vídeos. Também te espera lá no meu Instagram, Polícia Civil Estudos, os links dos materiais dos quais eu sou parceiro e você pode comprar com desconto utilizando o meu cupom estão aqui na descrição e também os links pro grupo no Telegram, beleza? Então é isso, tamo junto e bora pertencer!